Então vamos aí para mais uma questão do Enem 2019. A questão de hoje, mecânica, aquilo que nós aprendemos lá no primeiro ano do ensino médio. A questão é a seguinte. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando uma atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O cosseno de 10 é 0,98 e o seno de 10 é 0,17. Aí vem a pergunta: qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Alternativa A, 4 vezes 10 a 2 Newton. B, 4,1 vezes 10 a 2 Newton. C, 8 vezes 10 a 2 Newton. D, 2,4 vezes 10 a 3. E E, 4,7 vezes 10 a 3. Bem, a resposta, para a gente chegar nessa resposta, nós devemos fazer a seguinte análise. Primeiro, o que está sendo pedido é a força que a árvore sente, uma força que assim, ó, ela sente sendo puxada nesse sentido por conta da fita, ok? Mas o que nós vamos analisar é o atleta, que tem aqui massa de 80 quilos. A gente tem que lembrar que o ângulo aqui é de 10 graus, certo? Tanto aqui quanto aqui, porque ela está exatamente no meio da fita, então os ângulos dos dois lados são idênticos. E aí a gente vai, a princípio, usar o cosseno ou o seno para estar resolvendo esse problema. Bem, a ferramenta mais interessante que nós temos dentro da área de mecânica é conhecida como diagrama de forças, que nada mais é do que um plano cartesiano, um XY, certo? Aonde nós representamos o nosso personagem, a nossa atleta aqui, como se fosse um ponto aqui no centro. E aí a gente olha para a nossa atleta e pensa, quais forças que estão presentes ali nessa atleta, nesse exato momento? Como de praxe, nós temos a força peso para baixo, o peso sempre para baixo, mas se ela só tivesse a força peso, ela cairia, certo? Uma coisa que só está sobre a ação da força peso cai. Então, o que observamos aqui é que ela não cai. A princípio existem duas outras forças. Além do peso para baixo, existe uma força aqui assim, ó, na corda, e outra para cá, assim. Temos essas duas forças que elas não estão exatamente para cima, mas elas estão acima da linha do horizonte, do eixo horizontal aqui, ó. Da linha do horizonte não, do eixo X. Então a gente teria essas duas forças, certo? E a princípio, como a gente está falando da mesma corda, a pessoa está no meio e os ângulos são idênticos, essa força é igual a essa, tá? Eu vou chamar essa daqui de A e essa aqui de B, ok? Então nós temos a força peso, a A e a B, certo? A A e a B, a princípio, são trações, então eu vou chamar de TB e TA, é a tração na fita, certo? Então, dentro da estática, o que nós observamos é que o objeto está parado. E quando o objeto está parado, o que sabemos, de acordo com a segunda lei de Newton, é que a força resultante é igual a zero. Isso significa que, se eu analisar na horizontal, a força que está para a direita tem que ser igual à força que está para a esquerda. Se eu olhar na vertical, a força que está para cima tem que ser igual à força que está para baixo. E aí o que me interessa aqui, no caso, as horizontais, é meio óbvio que elas se anulam, certo? Uma vez que TA é igual a TB. A questão está na vertical. Como é que fica o comportamento na vertical? O comportamento na vertical vai dizer o seguinte, que a força-peso ela vai ter que ser igual às duas forças aqui, ao TA e o TB na vertical. Só que o TA ele não está na vertical. O que seria o TA na vertical? Seria esse cara aqui, é um pedacinho dele só que está para cima, certo? Assim como só um pedacinho da força TB que está para cima, certo? A TB não está na vertical, mas também não está na horizontal. Quer dizer, quando uma coisa não está na vertical e nem na horizontal, está numa certa inclinação, existe um pedacinho de TB que está na vertical. E existe um pedacinho de TA que está na vertical. Esse pedacinho na vertical que se iguala ao peso. As forças na verticais para cima é igual a soma das forças na vertical para baixo. Então, o que eu vou chamar isso aqui, ó, de TB
é o TB na vertical. E esse outro aqui, eu vou chamar de TAY, é o TA na vertical. Então, o peso é a força que está para baixo. Ele vai ter que ser igual à soma de TAY, que está para cima, é a parte de TA para cima, mais TBY, certo? E aí entra uma curiosidade. Como TA é igual a TB, então TAY é igual a TBY. Então eu não preciso ficar colocando um A e B, porque eles são iguais. TA é igual a TB. Eu poderia chamar isso de TB também, de TA. Ou melhor, eu poderia não chamar de nada, vou chamar somente de T. Certo? E aí o que eu vou ter é que eu não preciso colocar nem esse A e nem esse B. Porque, a princípio, A e B é a mesma coisa. Então eu vou ter TY mais TY. Então eu vou ter que peso vai ser igual a 2 vezes TY. Vou somar TY mais TY dá 2 vezes TY. Correto? E aí vem a seguinte ideia. Como é que eu tenho uma tração para cá e uma tração para cá? Essa tração para a direita tem um componente para cima, chamada TY. Essa para a esquerda também tem uma componente para cima, chamada TY. E aí o que eu tenho é que a soma das duas vai dar 2 vezes TY. Correto? O que eu posso fazer aqui agora? O que eu estou querendo saber, na prática, é essa força aqui. Essa força é igual a essa, correto? E quem é essa? Essa é o próprio T. Eu quero saber quanto vale T, certo? Mas o que eu tenho aqui não é exatamente T. Eu tenho TY. Existe uma relação entre TY e T. Eu tenho como converter TY em T ou T em TY, dependendo do que eu quero. Essa relação é a seguinte. TY vai ser igual a T vezes... E aí vai ter duas relações. Ou vai ser cosseno, ou vai ser... Aqui eu estou dividindo, ó. Ou vai ser cosseno, ou vai ser seno. Eu tenho que saber quando que eu uso cosseno e quando que eu uso seno. Tá? Eu quero achar TY. E aí eu sei que TY pode ser T cosseno de θ, onde θ vai ser esse ângulo aqui que é 10, ok? Ele foi informado aqui, ó. Esse ângulo é 10, seguindo aqui a projeção e seguindo aqui com a horizontal, aqui também é 10, oposto pelo vértice. Então esse cara aqui é 10 graus, certo? Então TY pode ser T cosseno e TY pode ser T seno de θ. A questão é, só um deles é verdade. Ou é cosseno ou é seno. Como que você sabe qual que você vai usar? É o seguinte, o TY, a partir do momento que eu tenho esse vetor aqui, certo? Quando eu tenho um ângulo aqui embaixo, quer dizer que o meu TY ele vai contrário ao meu ângulo, uma vez que meu ângulo está para baixo. O meu TY ele vai contrário ao meu ângulo. Quando o meu TY vai contrário ao meu ângulo, o correto é usar o seno, certo? Agora note que se meu ângulo, se eu tivesse dado esse ângulo aqui assim, ó, esse é o ângulo conhecido, o ângulo de cima, tá? E aí eu quero saber o TY, se esse ângulo é o ângulo conhecido, e eu vou para o TY, eu vou deitar em cima do ângulo, eu vou pegar aqui e esmagar o ângulo. Já que eu vou esmagar o ângulo para achar o meu TY, que estaria na vertical, correto? Aí seria o cosseno. No nosso caso, o meu ângulo está embaixo e eu estou me afastando do ângulo, estou vindo nessa direção para cá, ó, no sentido anti-horário, para achar TY. Sendo o sentido anti-horário, o meu ângulo estando aqui embaixo, eu estou me afastando do ângulo, então o correto é usar o seno. Essa é a expressão verdadeira, tá? TY é igual a T vezes seno do ângulo. Tendo isso, tendo já descoberto essa relação, o que a gente pode fazer é o seguinte, já que TY é igual a T vezes o seno, então eu posso fazer o seguinte, peso é igual a 2 vezes TY. Mas quem é TY? Peso é igual a 2 vezes, no lugar de TY, eu vou colocar T vezes seno de θ. No caso, θ aqui pra gente é o 10. Agora sim eu posso isolar o T, uma vez que se eu achar esse T aqui, esse é T, eu acho a força também da árvore. Porque isso aqui é como se fosse ação e reação. Como se fosse não, é ação e reação. Então o que eu posso fazer é
jogo 2 para o outro lado e o seno, eu vou ter que T é igual ao peso dividido por 2 vezes o seno de θ. E aí, T é igual a peso, é a massa, que é 80, a gravidade foi dada na questão como sendo 10, então vai ficar massa vezes a gravidade, né? Peso. Lembrando que peso é igual a mg, certo? Massa vezes a gravidade. 80 vezes 10 dividido por 2 vezes o seno do θ, no caso o θ é 10, vai ser o seno de 10, que é 0,17. Aí, é uma matemática, realmente vai dar um trabalhinho, tá? Você pode colocar 800 aqui, dividir 800 por 2, vai dar 400, 400 dividido por 0,17. E isso vai dar aproximadamente 2,6 vezes 10 a 3, ok? Que é a opção D da nossa questão. Bem, a grande lance aqui dessa questão é você perceber que você vai ter que usar TY e você entender, realmente, eu diria que isso é um ponto difícil, você entender que o TY pode ser chamado de T seno de θ, tá? Nem sempre é seno, pode ser cosseno. Se ele, ao invés de ter me dado o valor 10 aqui, tivesse me dado o valor 80 de cima, aí seria TY, seria T cosseno de 80. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder assim que possível. Até a próxima. Valeu!